Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor nos diz no 2 Samuel capítulo 11 que chegou uma época em que Davi ficou no seu palácio. Porque depois até mesmo de um ano que não existia guerra na vizinhança ou contra nações vizinhas, os reis se levantaram novamente para saírem à guerra. E enviou Davi a Joabe e com eles os seus servos, todos os capacitados e todos os homens que estavam de pé para enfrentar a batalha. E todo Israel também estavam com Joabe. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aqui nós vamos ver um princípio. Muitos são os homens que saem para a guerra, que oram, que sobem o monte, que glorificam, que ajoelham pelas madrugadas, que leem Bíblia, que tem ali um coração íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, debaixo da potente mão do Senhor. E nós vemos que Davi aqui ele ficou disperso. Enquanto os muitos estavam na guerra, Davi ficou em Jerusalém. Enquanto os muitos vão para o joelho, outros ficam dispersos. Nem sequer adoram a Deus dentro da casa do próprio Deus. Nem sequer leem a Bíblia Sagrada para compreender a mente do seu Criador. Ora, se nós somos criatura, Ele é Criador. Se nós somos servo, Ele é Senhor. Se nós somos filhos, Ele é Pai. Então, o único caminho para se achegar a Deus é Jesus Cristo. E a única fonte de inspiração que nós temos é a Bíblia Sagrada. Então aquele crente que não lê Bíblia, ele perde o seu discernimento, ele perde o entendimento, ele perde a sua sabedoria e perde até mesmo o seu conhecimento. Ele começa a ficar sem inteligência diante do próprio Deus. E nesse caso, foi o que aconteceu com Davi. Ele estava em uma tarde, se levantou do seu leito, em plena luz do dia, e andava passeando no terraço da casa real. Amados, primeiro que este homem que dorme durante o dia, ele está aí correndo um sério risco de errar no mundo espiritual. Porque a palavra do Senhor diz, ó preguiçoso vai ter com as formigas. Na verdade, nós não temos que esperar os despojos da batalha, ou até mesmo Deus vir e suprir as nossas necessidades. Mas se nós corremos de um lado para o outro, nós vamos ver as portas abertas, porque fiel é Deus para abrir as portas para nós. Mas se você, em nome de Jesus, não está vendo porta aberta e Deus te chamou para a obra, durante o dia não deve dormir, mas sim cravar o seu joelho 5, 6 horas sobre o chão, para que Deus mande a sua provisão, conforme Mateus capítulo 18, 19 e 20, que diz que o Senhor assalaria os seus trabalhadores. E havia uma mulher se lavando, tomando banho, do outro lado, em outra torre do palácio. E essa mulher era muito formosa. Amados, mulheres bonitas tende a chamar a atenção dos homens. Qual é o homem que, olhando para uma mulher, fixando os seus olhos, não esquece até mesmo da sua vida? Porque fiel é Deus para entender o coração de um homem. A Bíblia Sagrada diz, se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Mas na verdade nós também temos que entender muitos mistérios em Deus. Porque na verdade Deus julga os corações. Então às vezes um homem olha de relance, mas o coração dele está sincero diante de Deus. O coração dele já falou com Deus toda a sua necessidade, e fiel é Deus para o guardar até mesmo de uma mulher estranha, ou de um vaso estranho, ou de um prato mandado. E mandou Davi indagar aos seus empregados quem era aquela mulher. Davi, ele olhou e agora ele começa a agir. A palavra do Senhor diz, se o teu olho te faz, olhar era uma coisa, agir segundo o seu olhar é outro. E aí foi Davi e indagou quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betsaiba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Ora, ali
já foi avisado. Olha, ela é mulher de um homem. Ela é mulher de Urias. Quem era Urias? Urias era simplesmente aquele que ajudava até mesmo o próprio Davi nas batalhas contra os seus inimigos. Então enviou Davi os mensageiros e mandou trazê-la. Davi agiu na força de um rei e na autoridade de um rei para mandar trazer esta mulher para ele. Ele simplesmente agiu na sua concupiscência carnal. Em nenhum momento ele foi até Deus para entregar a sua aflição. Em nenhum momento ele foi até Deus para entregar o desejo do seu coração, conforme Salmos 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor teu Deus, ele realizaria o desejo do teu coração, porque fiel era Deus para dar o livramento. E Davi simplesmente olhou e mandou chamar. 3 erros aconteceu aqui: olhou, chamou, perguntou quem era e se deitou automaticamente com esta mulher. Davi em nenhum momento ele lembrou que existia Deus. Em nenhum momento ele foi diante do seu Senhor. Em nenhum momento ele reverenciou o Todo-Poderoso. Porque Deus ele é o Criador de todas as coisas. E se Davi fosse em súplica, se Davi fosse diante de Deus em espírito de verdade, fiel era Deus para ouvir as suas indagações, para ouvir até mesmo o que ele tinha para falar, para que Deus viesse a dar até mesmo um livramento para ele. É mistério. Porque antes que um homem venha errar, ele deve se dobrar diante de Deus para não errar segundo a sua concupiscência carnal ou do seu olhar. Pois já estava purificada da imundícia. Quando a mulher falava-se que ela estava purificada da sua imundícia, é porque ela já fazia mais de 7 dias que não se deitava com o seu marido. E aí, da brecha carnal, para que outro homem até mesmo venha a possuí-la. Então, ele voltou ela para a sua casa. Ele teve esta mulher e mandou voltar para a sua casa. Mas Deus, olhando para Davi, ele viu que Davi errou. Davi em nenhum momento foi diante de Deus. E então Deus, ele fala que ele mata e ele faz viver. E ele concebe um filho a esta mulher. Ora, o ato de Davi gera uma maldição no mundo espiritual. E mandou dizer a Davi: estou grávida. A mulher só manda o recado: olha, tu errou, agora assuma que o filho é teu. Porque o meu marido está numa guerra espiritual. E agora você simplesmente me tomou porque errei. Então eu estou grávida. O que fazer? E Davi começa a mentalizar. A mente vazia, ela é a oficina do diabo. E o diabo vai tomar este homem para verdadeiramente tentar e planejar os seus intentos sobre a terra. No final dessa pregação, nós vamos entender muitas coisas de Deus. Eu estou explicando aqui a concupiscência carnal. O homem agir segundo as suas próprias atitudes, segundo o seu próprio querer, agir insanamente no mundo espiritual, sem levar as suas petições ao Deus Todo-Poderoso. E enviou Davi, mensageiro à guerra, para falar com Joabe, e diz: envia-me a Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias de volta a Jerusalém. E vindo, pois, Urias a Davi, Davi perguntou: como passa, Joabe? E como está o povo? E como vai a guerra? Davi começa a sondar aquele que verdadeiramente estava num momento de guerra espiritual. E Davi sonda este homem, a recalavassia. E depois de Davi sondar a Urias, ele fala: desce à tua casa, lava os teus pés. Davi tinha uma intenção no coração, que Urias descesse à sua casa, ficasse com a sua mulher, coabitasse com ela e assumisse o seu erro. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Ele mandou, porém,
Urias se deitou à porta da casa real. Urias não desceu à sua casa, ele ficou por ali mesmo. Ele não desceu para coabitar com a mulher. Creio eu que até mesmo avisado pelo Deus Todo-Poderoso e pelo Criador de todas as coisas, com todos os seus servos e com os servos que vinham com ele. E desceu e não desceu à sua casa. E aí, alguém chega para Davi e começa a falar com Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: vens tu e durma aqui uma jornada. Por que não descestes à tua casa? Você já caminhou uma jornada inteira, dia e noite, para chegar aqui. E agora você não quer descer à sua casa? E Urias avisou a Davi: a arca de Israel, a casa do Senhor e Judá ficaram em tendas. E Joabe, o meu senhor, o general de guerra, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar à minha casa para comer, beber e se deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Amados, quando ele fala pela tua vida e pela tua alma, ele estava sentenciando a Davi no mundo espiritual por causa do seu erro carnal. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui hoje, e amanhã eu te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia. Davi começou a traçar um plano, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, para que ele voltasse à sua casa, e dormisse com a sua mulher, e assumisse o seu erro carnal. E à tarde saiu a deitar-se em sua cama, com os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. Amados, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada fala lá no livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 22 e 23, fala assim que tudo que não provém de fé é pecado. Davi estava simplesmente agindo aqui pela sua carne, pela sua concupiscência carnal. Uma coisa é você olhar para uma pessoa, porque a Bíblia diz que o homem que não peca, esse faz a Deus mentiroso. Mas quando você olhar, vai diante do Senhor, para que você não caia na besteira de andar segundo o seu olhar. Porque fiel é Deus para te dar uma direção e para te recuar até mesmo de um erro. Fiel é Deus, porque há mistérios em Deus mais violentos do que qualquer um homem pode pensar ou imaginar. Porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo e Deus cuida dos seus. Deus conhece os corações, Deus conhece o homem que serve a ele em espírito e em verdade. E aí, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pelas mãos de Urias. A carta era selada com anel sinete, mas ele mandou pelas mãos do próprio Urias. Urias agora carrega uma carta. Urias agora carrega uma sentença de morte. Urias carrega o seu próprio recado. Amados, quantos são os crentes que não estão morrendo espiritualmente, carregando as suas próprias sentenças no mundo espiritual? As sentenças estão nas suas mãos e nas suas mentes, porque não tem discernimento espiritual, porque não tem entendimento das coisas de Deus. E aí vão carregando as suas próprias mortes em suas próprias mãos. E escreveu na carta dizendo: põe de Urias na frente da maior força da peleja e retira de trás dele, para que seja ferido e morra. Davi, neste caso, ele tinha aqui um intento. Ele estava planejando um crime. Coloca ele na frente da batalha e recua de trás dele. Tira a força da peleja de trás dele, para que ele seja ferido e morra. Davi já estava com esse intento no seu coração. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Joabe era um general de guerra, acostumado com guerra, ele sabia qual era o pior lugar, e ele colocou Urias lá. Joabe também era um carniceiro, ele já tinha matado a Abner, a traição.
Ele era daqueles que eram bandidos, carniceiros, homicidas, que chegaram nos 400 para somar ao exército de Davi. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. O crime estava consumado. Havia uma consumação do crime diante do próprio Deus. E enviou Joabe mensageiros e fez saber ao rei todo o sucesso daquela peleja. Inclusive deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. O rei entendeu que o sucesso que o rei estava querendo saber era justamente se a morte de Urias tinha se concretizado. Não sabeis vós que a vez de tirar do muro era uma incógnita. Joabe tinha um recado debaixo de uma codificação. Ele falou: sucedendo que o rei não se encolerarize e te diga, por que vos chegaste tão perto da cidade a peleja? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Ameleque, filho de Jerobossete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de um nó de corredeira? De que morreu Tebes, porque vós chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o servo Urias, o heteu. Esse era um código para que Davi soubesse que Urias tinha morrido. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, quais que mais poderosos foram aqueles homens do que nós. E saímos a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os fecheiros atiraram contra os servos desde o alto muro, e morreram também os servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareças maus aos teus olhos. Davi começou a justificar pelo um erro carnal, justificar pela uma direção que ele tomou. Pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça-te tu na peleja contra a cidade e derrota. Esforça-te tu a si mesmo. E ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, levantou um lamento ao Senhor e chorou. E passado o luto desta mulher, enviou Davi e recolheu a sua casa. E lhe foi por mulher, e deu à luz o seu filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Meus amados, muito interessante esta palavra, mas essa palavra ela é cheia de mistérios em Deus. A palavra do Senhor diz que o profeta Natã apresentou-se a Davi e disse: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara. E ela tinha crescido com ele e os seus filhotes também. E do seu bocado comia e do seu leite bebia. E dormia no seu regaço e tinha como uma filha esta cordeira. Ele estava falando uma parábola, porque é coisa de profeta. E vindo um viajante, o rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera ter com ele. Então o furor de Davi se acendeu e de grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso. Davi estava falando isso para o profeta. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu desta mulher. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul,
e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. O que Deus está falando aqui no versículo 8, de 2 Samuel 12, Ele está falando: Davi, por que tu não orou a mim? Davi, por que tu não suplicou? Davi, por que tu não entregou a tua petição? Davi, por que tu não entregou a tua concupiscência carnal? Davi, por que tu não chorou aos meus pés? Davi, por que tu não veio conversar comigo a respeito do teu coração? A respeito do desejo da tua alma? Davi, mais e mais coisas eu teria te acrescentado se você, Davi, tivesse conversado comigo. Amado, aqui está a morte de muitos homens. Porque os homens fazem como os ímpios fazem. Simplesmente vão lá e tomam para si aquilo que é do mundo. E começam a agir segundo a sua concupiscência carnal. E não vão diante de Deus em sinceridade. Não explicam para Deus o seu coração. Para Deus dar o livramento. Para Deus cobrir. Para Deus ser com Ele em espírito e verdade. E vos livrar das mãos da mulher estranha. Amados, há muitos segredos em Deus. Mas fiel é Deus, porque eu estou pregando esta palavra para que você entenda que muitos estão na guerra e entendem como é o operar de Deus, e outros ficam em cima de palácios, outros ficam dispersos, andando de um lado para o outro, buscando o que fazer, e aí, amados, vão agir na concupiscência carnal, e vão agir segundo o desejo desvairado dos seus corações, mas porque não conheceis a Deus, o Todo-Poderoso, não levaram a Deus as suas petições em espírito e verdade, e aí são acometidos do mal, que vem do próprio Deus. E Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, também tem sentença para o homem que age segundo a sua carne. Amados, bom é orar a Deus. Bom é orar a Deus. Quando você ver algo que seja bom aos seus olhos, ora a Deus, porque fiel é Deus. Fiel é Deus para direcionar os seus caminhos. Fiel é Deus para te livrar de todo mal. Fiel é Deus para te explicar de que maneira se desvencilhar do pecado. Porque tudo que não provém de fé, segundo a palavra de Romanos, no capítulo 14, no verso 23, fala: tudo que não provém de fé é pecado. E fé é certeza de algo que se espera e convicção de um fato que não se vê. Por fé, tudo é possível ao que crê. Nem tudo me convém. Eu tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Amados, eu levo as minhas petições a Deus, porque fiel é Deus para trazer à existência aquilo que não existe. Fiel é Deus para declarar sim, sim ou não, não sobre a terra. Fiel é Deus para verdadeiramente nos direcionar a um caminho de paz, deleitoso no Espírito Santo. Recalaia, mano, recalaia, sergue, erga. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluias! Oh, glória a Deus, aleluias!